para a rede estadual de ensino potiguar. A Corte identificou o sobrepreço aí de 4,6 milhões nesse negócio. Segundo informações que estão na decisão do tribunal, foram noticiadas falhas na fase de habilitação que parecem ter causado aí a inabilitação indevida da proponente de menor preço. Ou seja, teria nessa transação, quem venceu essa licitação é quem ofereceu um preço mais elevado do que a outra empresa que estava nesse circuito, concorrendo aí para fornecer esses computadores para a rede estadual de ensinos com recursos do FNDE. Minha gente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é um fundo federal, tem recursos federais, por isso que é auditado aí pelo TCU. Vamos aqui fazer uma cronologia. Lice dizia, quando a gente estava produzindo aqui o nosso conteúdo para o Jornal da Manhã, que realmente o Rio Grande do Norte entrou na mira aí do Tribunal de Contas da União. Em menos de 10 dias é a segunda licitação que recai sobre os holofotes do TCU, mostrando suspeitas de irregularidades. A primeira, vou lembrar a vocês, foi a construção do Hospital Metropolitano, aqui para a nossa região metropolitana de Natal, recursos do PAC com o governo do estado. Essa licitação também foi suspensa pelo TCU, alegando falhas no processo. O governo diz que essas falhas são meramente burocráticas e que serão corrigidas. Mas, minha gente, na hora em que o TCU lança suspeitas aí e de forma cautelar suspende um processo como esse, já acende uma luz de alerta e pode tirar, inclusive, a segurança jurídica de um processo desse de construção do porte do Hospital Metropolitano. E a segunda, nos surpreendeu na manhã de hoje o TCU também ter suspenso aí uma outra licitação, 50 milhões de reais com recursos do FNDE. A Corte identificou, nesse caso, um sobrepreço de 4,6 milhões nesse negócio. Minha gente, poderia ter saído mais barata essa contratação. Inclusive, o governo do estado já emitiu uma nota e as informações que nos chegam é que essa suspensão acontece num time diferente, porque o governo já contratou e já está usando aí esses equipamentos nas escolas estaduais de ensino. Vamos à nota. De acordo com a nota, a suspensão foi determinada a partir de representação apresentada por uma das empresas participantes, que não foi a vencedora do certame. A Secretaria de Educação aqui do estado disse que teve como base, essa empresa teve como base alegações preliminares ainda em análise pelo tribunal. De acordo com a nota, eles dizem que é importante destacar que a empresa autora da denúncia foi desclassificada por não atender às especificações técnicas mínimas previstas no edital. E ressalta-se ainda que esse contrato está em plena execução, como eu informei a vocês há pouco, com 1.707 equipamentos já entregues e em uso em mais de 50 escolas da rede estadual. Quer dizer, o TCU identificou essa falha após contratação e execução do contrato. Vamos ver agora os procedimentos que vão ser tomados a partir de agora. Esses computadores vão ser retirados das escolas, esses notebooks. O governo vai chamar a segunda colocada nesse certame que ofereceu um preço mais barato. Olha, minha gente, com o dinheiro público nós temos que ter todo o zelo, porque na hora em que uma empresa que se sentiu prejudicada reclamou no TCU, foi preciso a suspensão, infelizmente pós-contratação, porque já deve ter tido inclusive pagamentos com base nesse sobrepreço aí de 4,6 milhões de reais a mais, que poderiam ter sido economizados no fundo e terem sido destinados para outros programas que são subsidiados pelo FNDE. Mas não, o governo fez uma licitação, eu acho que é hora da própria governadora Fátima Bezerra dar um EPA aí, dizer o que é que está acontecendo, se é que ela não sabia dessas... impactos políticos, Virgínia, dessa decisão do TCU, perdão. Olha, Alice Viana, um contrato como esse, de 50 milhões de reais, não está naquela leva de contratos corriqueiros do governo, né? Nós estamos tratando aí de 50 milhões de reais, recursos do FNDE, mas que foram solicitados por parte do governo do Rio Grande do Norte, uma licitação conduzida pela Secretaria Estadual de Educação, que tem à frente dessa pasta uma das pessoas mais próximas da governadora Fátima Bezerra, que é a secretária Socorro Batista, né? Secretária de Educação. Ela é daquele grupo de secretários que estão mais próximos da governadora Fátima Bezerra. Ela chegou lá com o DNA da própria Fátima e do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então é preciso a gente observar as consequências dessas falhas de contratação de serviços ou produtos
com o dinheiro público dentro do governo Fátima, porque o Tribunal de Contas da União, olha, é um tribunal de fiscalização, né? É ele que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos e qualquer denúncia que chegue por lá, por algum motivo, e nesse caso foi a segunda colocada que disse que ofereceu o menor preço e acabou perdendo o certame, elas precisam ser investigadas. Então está na hora do governo, pelo menos, dar explicações, porque você enfrentar 2 suspensões de serviços e contratos dentro do seu governo em menos de 10 dias, decisões do Tribunal de Contas da União, é no mínimo acender uma luz amarela em um dos discursos que a governadora Fátima Bezerra se orgulha em dizer que não tem corrupção no governo dela. Ela sempre, quando vem à tona analisar os 6 anos de mandato, ela faz questão de dizer isso. E agora nós estamos diante de 2 suspeitas. 2 notas já foram emitidas. Vamos ver as consequências delas perante a opinião pública. E diante desse ruído de comunicação, a governadora pode ter sido